amigos do vlog do Zek, hoje com a Samyang 8mm T3.8 CS2, que é a segunda fisheye que a gente vê aqui no vlog do Zek, depois aí da Canon EF 15mm f2.8 que a gente já viu lá pro full frame. Essa daqui é a primeira fisheye prime que a gente vê pro APS-C. Também é a segunda Samyang que a gente vê aqui no vlog do Zek, depois da Rokinon 85 f1.4, que a Samyang é um fabricante aí sul-coreano de objetivas prime manuais aí para fotografia, que eles atendem todas essas marcas, né? Então vocês encontrarem Samyang, Rokinon, Optic Pro, Opteca e Vivitar, é tudo fabricado pela Samyang. E também aqui um Zek First, né? A primeira vez que a gente vê uma objetiva própria aí para cinematografia, né? Vocês sempre me pedem para eu ver aí as versões cine da Samyang, que são objetivas primes deles com gear já embutido para follow focus. Tudo que a gente vai ver hoje aqui no vlog do Zek, que eu já vou começar tirando ela da caixa. Essa aqui que veio lá da BH Foto, né? A Samyang aqui, que vocês veem que a caixa delas é muito mais sóbria do que a Rokinon, né? Que a gente viu na última vez, que a Rokinon tinha um monte de arte dourada, um monte de fonte. A Samyang aqui tá no preto, branco, vermelho e cinza. Essa aqui que veio lá da BH Foto, vamos tirar aqui da caixa. É uma caixa muito maior do que a objetiva realmente é, né? Você vê aqui que tem um espaço vazio bem grande. Aqui vinha um plástico que eu tirei. Mas enfim, essa daqui é a Samyang, que entrega aí com um pouch para você carregar a sua lente, né? Que ela é bem dura aqui, é um pouch, eu acho que é um couro meio sintético. Vamos colocar tudo bonitinho aqui. E é só isso, né? Entrega também a tampa, óbvio. E vamos colocar aqui bonitinho, fechar, colocar de volta na caixa. A Samyang, é meio confusa a caixa, né? Tá o primeiro valor da abertura e depois da distância focal. Então eu vou falar aqui o 8mm T3.8 CS2. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que existem N versões dessa objetiva, né? Eu tô aqui testando a versão CS2, CS aí que é de Cropped Sensor, e a versão 2 que ela tem esse HUD aqui, ó, ele sai da sua lente, né? Então, além dela ser uma fisheye aí 180 graus pro APS-C, ela também cobre aí o 8mm circular no full frame, que é semelhante à EF 15mm f4 LUSM, que a gente ainda não viu, né? Eu sempre quis colocar aqui no meu kit. E a primeira coisa que a gente vê, a primeira vez que a gente fala isso aqui no vlog do Zek, é que essa daqui é uma versão de cinema, né? Uma versão que eles chamam aí de cinema. No lugar de você ter aqueles anéis para você mexer com a mão, ela tem aqui uns dentes, né? Para você montar o gear de follow focus. O follow focus, que são aquelas engrenagens que, ao invés de você mexer na sua lente assim de lado, você consegue colocar ela aqui do lado, uma engrenagem que você vai girar aqui. Tem uma engrenagem que vai passar a informação para a lente, e aí você consegue ter o controle contínuo aí da sua abertura e do seu foco, né? Isso daqui que é uma opção aí que a gente vê muito no cinema, porque você tem inclusive follow focus eletrônicos à distância. O focus puller pode ficar longe com um monitor específico para foco, e é por isso que tem aqui essas engrenagens aqui com uma distância de 28mm uma da outra, que funciona até em alguns motores servo aí da Canon. Mas de qualquer maneira, essa aqui é a grande novidade, né, dessa lente, que é uma fisheye aqui da Rokinon, aliás, da Samyang, que também tem uma versão Rokinon, é a mesma coisa que a gente está falando, que a primeira coisa que você nota é que ela é bem construída, né? Eu não sei que magia a Samyang faz, que do lado de fora os plásticos são bem robustos, né? Você vê que nada balança fora do lugar. O controle aqui desses anéis é extremamente suave, que eu aposto que do lado de dentro é de metal, da mesma forma que é aqui esse mountzinho aqui, um mount que é liso, né? O que acontece aqui na Samyang, que ela é uma versão low cost das objetivas que não tem nenhum controle automático, né? Não tem motores do lado de dentro. Então aqui eu estou no mount da Canon, que é um mount liso, né? Ele não passa nenhuma informação para a câmera, também não recebe nenhuma informação, então é tudo manual aqui na nossa 8mm T3.8. Outra coisa que vocês têm que ver aí de cinematografia é que eu já expliquei lá a diferença entre f-stop e t-stop. Eles levam bem a sério aqui na versão Cine, que inclusive a abertura está indicando aí o T3.8. Se fosse F é T3.5, aliás é F3.5, só que como eles consideram aí a perda de luminosidade quando passa pelo projeto óptico, eles acabam aí num T3.8, que vai até o T22, tudo isso aqui, ó, numa abertura que vocês não estão ouvindo nenhum barulho, ó. Vocês conseguem ver um buraquinho bem pequenininho
vermelhinho abrindo e fechando, porque essa abertura também é de cinema, ela é uma abertura clickless, né? Ela não tem os cliques entre um valor e outro, exatamente para você ter esse controle contínuo, né, durante a gravação de vídeo, que permite aí tanto você fazer alguns efeitos especiais de fade in e fade out direto no objetiva, quanto você controlar aí a sua exposição. Se você estiver fazendo cenas de interna para externa, você consegue fazer isso aqui também com um motor específico para você controlar a sua abertura. São 10 elementos aqui em 7 grupos, um deles asféricos. Vamos montar a nossa 60D para vocês verem o tamanho que fica. Essa daqui que ela não tem o mount EFS, né? Ela tem o mount EF, então não tem aquele bump de borracha que eu sempre mostro pra vocês. Então ela vai montar aqui na nossa 60D. Tomem cuidado na hora de montar, como esses anéis eles são extremamente suaves e você não tem muito grip aqui pra montar a sua lente, ela pode cair no chão. Fica assim na sua 60D. Aqui eu vou ter uma fisheye de 167 graus de visão, o mount da Canon não atende os 180, são 167 graus de visão. E se você tirar aqui o seu HUD de plástico, aqui na versão CS2, desmontada a sua lente, desmontado o seu corpo, ela também vai montar no seu corpo full frame. Eu vou pegar aqui a minha 6D, que ela vai aí criar uma fisheye circular semelhante lá à nossa 8-15mm f4L USM da Canon. Então é só eu montar aqui vermelhinho com vermelhinho, montar. E olha só, mesmo no full frame ela funciona. Se você montar o HUD, vou montar de novo o HUD, você vai conseguir ver o HUD aqui no seu viewfinder, ele cobre, mas você consegue tirar o HUD aqui na versão CS2 DH de Detachable HUD para ter aí uma imagem circular também no full frame da Samyang 8mm aqui, que é uma opção muito bacana do pessoal que está fazendo fotografia low cost, mesmo com essa distância focal extrema. E a Samyang aí que fabrica essas objetivas para praticamente todos os mounts do mercado, com a maior diferença de ter projetos totalmente manuais na abertura e no foco, geralmente com grande abertura e boa construção, que acabam saindo por uma fração do preço das fabricantes tradicionais, com uma alternativa ao look, seja aí da distância focal extrema, como no caso dessa fisheye, ou mesmo na abertura máxima grande com profundidade de campo curta, como nós vimos na Rokinon 85mm f1.4. Todas que abrem mão também de um projeto óptico primoroso que não rivaliza com Canon e Nikon na performance próxima da abertura máxima, mas que também não deixa de entregar fotos diferentes com personalidade, cores bacanas e o trabalho mais criativo dos controles manuais. Interessante tanto para quem está começando e quer um kit completo sem abrir um rombo no orçamento, quanto para quem já está trabalhando e não pode pagar pelas opções mais caras first party. E a Samyang 8mm T3.8 CS2, com 10 elementos em 7 grupos, um deles asféricos e com tratamento multi-coating, simplesmente não entrega nitidez totalmente aberta, com perda visível de detalhes no quadro todo independente da distância de foco, CA lateral caótico independente da abertura e contraste um pouco pobre direto da câmera, que pede o mesmo tratamento de outras objetivas de baixo custo. Trabalhe com 2 ou 3 stops fechados lá para o f8 e limpe os arquivos via software antes de impressões gigantes para resultados bacanas que nem parecem sair de uma lente de $279. Em T3.8 realmente não dá para esperar milagres, as bordas até reproduzem a silhueta dos objetos e permitem impressões pequenas ou saída para a web, mas realmente falta contraste, resolução, nitidez e fidelidade ótica, mesmo para a fotografia, que era de se esperar de uma objetiva de baixíssimo custo. Isso de fato não vai destruir nenhuma foto interessante no dia a dia, porque de qualquer maneira você terá o look diferenciado do fisheye, bacana para exaltar as proporções do tamanho no quadro, distorcer as linhas retas em composições dramáticas com arquitetura, ou mesmo clicar retratos divertidos com o sujeito perto do quadro, situações que toleram os probleminhas óticos porque os resultados dependerão muito mais do sujeito interessante do que da performance da sua objetiva. Só por causa do look sozinho, eu já recomendo a fisheye 8mm da Samyang. Se resolução for importante para você, como trabalhos com paisagens que serão impressas em grande formato, vídeo maior que 1080p ou com câmera sem line skipping, e trabalhos comerciais com arquitetura, basta fechar lá para T5.6 ou T8 para melhorar exponencialmente a qualidade no quadro todo, que chega a impressionar com ajustes precisos de foco, considerando o diminuto formato APS-C, permitindo usos mais sérios dessa objetiva low cost. Lógico, não é e nunca será o mesmo que uma EF 8-15mm f4 USM de $1.349, mas repito, por $279 o look da Rokinon e da Samyang vale muito mais que a pena. Se a lateral é forte, como na EF 15mm f2.8 fisheye que a gente já viu por aqui e no blog do Zek, mas era aqueles problemas que podem ser facilmente corrigidos no Adobe Camera Raw,
mesmo sem perfil da lente, com um clique em Remove Chromatic Aberration e mais 4 em Purple Defringe, que limpa completamente os arquivos e funciona até em vídeo se você souber usar, por exemplo, o After Effects. O contraste pode ser ajustado e as cores são neutras para resultados que dependerão muito mais do seu trabalho e cuidado para conseguir boas imagens do que só da captura aí da objetiva, que de novo vale totalmente a pena pelos $279. Por fim, a abertura hexagonal de 6 blades retos criam estrelas de 6 pontas em fontes de luz, que são difíceis de manter fora do quadro em composições tão amplas, mas o flaring é bem controlado e não chegou a atrapalhar nenhuma imagem minha. Performance impensada nessa faixa de preço alguns anos atrás, que deixam a Samyang como outra objetiva aí recomendada do vlog do Zek, aqui do Samyang T3.8 8mm, vamos ler tudo aqui, ó, Fisheye CS2 UMC for Video DSLR Rude Detachable, que é um monte de letrinha aí, para apresentar aqui essa versão especial que a gente tem aqui dos 8mm f3.5, se vocês encontrarem f3.5 da Rokinon ou da Fisheye, ou da Samyang, ou a versão CS2, ou mesmo a versão que não tira o HUD, é tudo o mesmo produto para indicar essa lente daqui. Eu estou trazendo para vocês pela primeira vez uma com essas engrenagens aqui, que nada mais é que um controle mais suave aqui de foco e de abertura. Vai funcionar no seu follow focus. Eu não faço nenhum tipo de gravação que precisa do focus pull durante a gravação, então eu não tenho um follow focus para mostrar para vocês, mas aqui o pitch é de 0.8, se você já tiver o seu follow focus e puder prender aqui, é muito bacana de usar. E tem também a abertura aqui atrás, a distância deles é de 28mm, você consegue inclusive colocar nos motores servos. E montando tudo aqui, né, vamos colocar aqui o meu HUD, é um HUD de plástico com a minha tampona da Samyang. É um produto completo aqui que eu achei o máximo, né? Não vai ficar no meu kit porque eu não uso muito esse look fisheye, eu já tenho a 15mm para fotografia no full frame. Mas se você está procurando aí um objetivo low cost com esse look, com a abertura e também com os gears por $279, eu não tenho como recomendar nada mais simpático aqui do que a Samyang. Vamos arrumar bonitinho aqui no vlog do Zek, que vocês podem ver os vídeos lá no YouTube e no Vimeo. Eu estou sociável com vocês via Twitter e Facebook, e as fotos estão lá no Flickr. Vocês podem ler o review completo lá no blog do Zek. Aliás, não deixem de ver o review completo, que vocês conseguem ver fotos de detalhes do produto, crop 100% aqui das imagens. E vamos mandar os abraços também pro pessoal do Patreon, que tem o Shira e o Samir Novelli, o Matheus Stefano e o pessoal lá do último vlog, que foi, eu acho que o Canon F24mm, que é o Sweet Gamer, o Rickson Miranda e o Felipe Rodrigues. Eu acho que é Rodrigues ou é Felipe Rodrigues, digitou aqui só Rodrigues, eu não sei qual que é o seu sobrenome, desculpa, Felipe, no vlog do Zek. E é isso, até a próxima, o beijo, o Moan de sempre.